mensagem. Vamos lá. Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que indo nós, quem é esse nós? Paulo e Silas, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Meu querido, o diabo sabe nos derrubar, e uma das artimanhas é usar a estratégia que derrubou ele lá do céu: o orgulho, a arrogância, a prepotência. Ele se achou o cara lá no céu, ao ponto de querer construir um trono acima do trono de Deus, querendo dominar todo o céu, querendo ser melhor do que Deus. Então, ele sabe trabalhar na vaidade do homem, no orgulho do homem, através de elogios. Ele estava agindo através daquela menina, que a Bíblia é bem específica, era um espírito de adivinhação, era um demônio, e toda vez que ele ia orar, aquele espírito ficava: olha lá, os servos do Deus Altíssimo. Ô meu irmão, minha irmã, é muito bom ser reconhecido por ser homem e mulher de Deus, sim ou não? Uma pessoa que fala: eu vejo você como uma mulher de Deus, eu vejo você como um homem de Deus. A gente acredita no primeiro momento, pô, graças a Deus, está tendo resultado, né? A gente está praticando a palavra de Deus, as pessoas estão vendo o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo em nós. E isso todos os dias, creio eu, que chegou às informações. Creio eu também que chegou às informações até Paulo. Falou: Paulo, aquela mulher lá que fica te elogiando, Paulo, aquela mulher lá, ela dá lucro para os seus senhores, aquela mulher lá é escrava, pagam para ter sessões para que ela faça revelações. Na hora Paulo já ficou perturbado e ele já entendeu: isso não é de Deus, isso vem do espírito maligno. E meu querido, ele já agiu imediato, ele já agiu com autoridade, ele ali repreendeu e expulsou e libertou aquela menina. Nos nossos olhos ele fez o bem, amém? Ele fez ou não fez o bem? Não tem bem maior, meu irmão, do que eu e você levarmos uma pessoa à libertação. Uma pessoa que está escrava dos vícios, do cigarro, da cachaça, da pornografia, da imoralidade, escrava desse mundo, e você levar aquela pessoa a ser liberta, a se transformar. Ele fez o bem, mas no versículo 19: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, que era a autoridade daquela época, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos
açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Meu irmão, Paulo e Silas fez o bem, mas recebeu o mal. Pregamos isso semanas atrás, sobre a injustiça, o quanto podemos ser injustiçados. Paulo e Silas faz o bem, mas recebe o mal. Muitas das vezes, meu querido, muitos irmãos em Cristo Jesus têm sido injustiçados, fazem o bem, mas muitas das vezes é taxado pela família, ele é ridicularizado pela família, é humilhado pela família, é esquecido pela família. Muitos fazem o bem, mas acaba recebendo o mal, o desprezo, sabe? É ignorada, é desprezada, é humilhada, é ridicularizada, é diminuída. Ela faz o bem, busca fazer o melhor para a sua família, busca ser prestativa, mas os que estão ao seu redor falam, ela gosta de se aparecer. Ele gosta de se aparecer, ele gosta de que, porque agora ele é crente, porque agora ele está na igreja, ele acha que ele é o santão, que ela é a santona, é essa cara de boazinha, de boas ações. Não me engana não me engana não. Você busca fazer o bem, às vezes está acontecendo algo na sua família, e você ouve falar, você vai até o encontro dessa pessoa, fulano, ciclano, fiquei sabendo. Você vai oferecer ajuda, você vai oferecer o seu ombro, você vai oferecer as suas orações, você vai prestar um serviço de ajudar alguém. Aquela pessoa age como Eliabe. Bem conheço a presunção do seu coração. Você quer saber da história, você quer saber da conversa, você quer saber para depois ficar espalhando para a família. Não, meu irmão, mas quantas pessoas já foram injustiçadas, foram fazer o bem e acabou recebendo o mal. Assim foi Paulo e Silas. Se acontecer isso, meu querido, com você nesses dias atuais, fique tranquilo. É algo que o Espírito Santo está me preparando ou te preparando. Vou repetir. Ou ele está me preparando, ou ele está te preparando. Porque o que ele tem falado comigo a respeito de injustiça, o que ele tem falado a respeito comigo de eu ter tranquilidade, paciência, de saber que tudo que acontecer comigo, tudo que acontecer com a minha pessoa, servindo Ele com fidelidade, honrando Ele na palavra de Deus, vai contribuir para a honra e para a glória dEle. Então Deus está preparando a sua igreja, que você pode continuar fazendo bem, as pessoas podem te desmerecer, podem olhar o seu trabalho, pode te olhar de cabeça aos pés, fazer uma cara, sabe, te rejeitando, te desprezando, mas Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E aqui, meu querido, levando para a nossa mensagem de quarta-feira, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Ele levaram açoitadas, foram presos, mas vamos dar continuidade? Vem comigo aí, ó, no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada
matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, amém, aleluia. Rapaz, aquele homem foi alcançado no meio de uma situação difícil, no meio de uma injustiça, no meio de um problema, de uma dificuldade, no meio de um sofrimento. Aquele homem iria tirar a sua vida, iria se matar. Mas Paulo e Silas, mesmo sendo injustiçado, eles não permitem. De longe eles já vê a pretensão, de longe eles já vê que o homem iria se matar e gritam. Meu irmão, quantas pessoas, infelizmente, porque foram injustiçadas, foram machucadas, foram magoadas, foram feridas e hoje são insensíveis. Está vendo o sofrimento das pessoas e olha e diz: quando foi minha vez ninguém me disse nada. Ver a pessoa sofrendo, ver a pessoa que vai quebrar a cara, tem que quebrar a cara mesmo, para aprender. Tem pessoas que tem que quebrar a cara e aprender. São insensíveis. Sim, existe casos de pessoas que têm que, vamos dizer nessa expressão, quebrar a cara, para aprender, porque não querem o quê? Ouvir. Mas não diga isso antes de falar com ela. Não diga isso antes de você insistir, não humanamente, mas incondicionalmente, mas com amor de Cristo. Fala uma, fale duas, fale três, fale quatro, fale com misericórdia. Se o caminho que ela está trilhando vai fazer com que ela quebre a cara, aí, meu querido, é ela e Deus. E quando quebrar, seja um discípulo de Jesus. Ajude a catar os caquinhos, se assim for possível. Mas muitos, porque foram maltratados, ou porque eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha esposa, eu fui abandonado pelo meu marido, eu fui abandonado por todos da minha casa, me desprezaram, me rejeitaram, estão insensíveis, e que se diz cristão. Não, porque o pastor me machucou, o pastor me feriu, o pastor me magoou, a igreja me feriu, a igreja me machucou, muitas coisas. Paulo e Silas tinham tudo para, olha, oportunidade. Na hora que ele se matar, a gente o quê? Foge daqui. Olha aí, Deus cooperando para que a gente fuja. Meio sem lógica, né? Deus matando alguém para me beneficiar. Matando alguém para que eu venha me beneficiar com algo. Meu irmão, nosso Deus é um Deus que pretende a salvar a todos. O desejo dele é salvar todos. As circunstâncias da nossa escolha, as consequências das nossas escolhas fazem com que a pessoa venha se prejudicar a si própria. Eu já ouvi relatos de uma obreira que foi jurada de morte. Ela foi jurada de morte, o cara disse: isso aí, Feliz Natal, eu vou te matar. Foi jurada de morte. Só que o cara era da facção. No mesmo dia, o que aconteceu? Acho que você é muito inteligente. Mataram ele. Mataram. Ela pediu a morte dele? Não.
O homem já vivia na maldade, ele já vivia na inclinação do pecado, ele já estava envolvido com todo tipo de facção, fazendo errado, da maneira errada. Meu irmão, Deus apenas o quê? Guardou, usou as circunstâncias, usou a situação. Por isso que eu falei na quarta-feira que infelizmente Deus tem que fazer um monte de coisa para cooperar com os nossos erros, para que a gente venha receber uma bênção, para que a gente venha receber a misericórdia. Eu não vou ler aqui, mas estuda em casa, Juízes capítulo 3. O anjo veio no capítulo 2 e disse assim para o povo: olha, Deus tirou vocês da terra do Egito. A aliança de Deus, ela é perpétua. No versículo 2 ele vai dizer assim: não se misture com os moradores desta cidade, e nem se incline aos deuses desta cidade. Sabe o que aconteceu? Eles se dobraram aos deuses daquela nação, eles casaram com mulheres daquela nação. Deus falou: já que vocês não obedeceram a mim, eu também não vou expulsar esses moradores desta cidade. Lembra o que Deus estava fazendo quando trouxe o povo de Israel para Canaã? Exterminando tudo. Era para matar todos, tanto do velho até uma criança de peito, porque aquele povo, aqueles moradores seriam um tropeço para Israel. Mas quando Israel faz uma aliança com aqueles moradores, começam a dar-se de casamento, e pior, ainda se prostituindo. A Bíblia diz: se prostituindo com os balaíns, com Baal. No capítulo 3 você vai ler lá que Deus, ele usa de uma forma e de uma maneira para ensinar. Ele diz: eu vou deixar esse povo para provar o coração do meu povo. Quer dizer, ele não queria que o povo pecasse, mas já que o povo pecou, ele perdoou, mas houve consequência. E Deus, de uma forma e de outra, usou aquela consequência para ensiná-los. Depois você vai ler lá. Ele deixa aquele povo para ensinar aquele povo a guerrear, a lutar, para ensinar, para provar o coração deles, se eles iam obedecer os seus mandamentos. Meu irmão, quando nós pecamos e falhamos, vem uma consequência. Deus vai dar um tempo, vai levantar um inimigo aqui, vai levantar outra situação aqui, para provar se aprendemos, se de fato aprendemos. Assim aconteceu. Paulo e Silas, presos na prisão, não desejam a morte daquele carcereiro, que possivelmente pode até ter sido uns ali que amarrou um tronco, que fez o mal. No versículo 31, e lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, eu posso te explicar uma coisa aqui? Eu não sei se tem pastores que não querem aprender ou usam de má fé. Esse texto aqui nunca dá garantia que porque você só está crendo em Jesus, a tua família está salva, tá? Aqui esse texto não dá garantia que porque você mãe, porque você pai, porque você vó, porque você vô, porque você marido, esposa, aceitou Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, já está salvo o quê? Tu e a sua casa. Pastor, então a palavra é mentirosa? Não, jamais, jamais. Esta palavra não dá garantia, porque a salvação, ela é individual. A partir do momento que o carcereiro disse: o que eu faço para me salvar? Ele disse: olha, crê em Cristo Jesus e tu e a tua casa são cabeça, você vai levar a salvação, a oportunidade
oportunidade da salvação para a sua família. Eu e você aceitando Jesus Cristo são possibilidades, é uma porta aberta do Evangelho para que a tua casa seja salva. Você está abrindo o caminho, que é Jesus, levando Jesus a esse teu filho, a essa tua esposa, teu marido, tua casa, a salvação. Porque muitos ainda se apegam apenas em dizer: não, mas eu e minha casa, eu creio na minha casa. Sim, se no versículo 32 for praticado. Leia aí comigo o versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões e lhe foi batizado, ele e todos o quê? Os seus. Quer dizer, ele disse: olha, se você crê, você e a sua casa será salva, se assim eles também crerem. Se assim eles também. Então, Paulo e Silas lhe abre a palavra, lhe abre-se a escritura, começa a pregar, começa a ensinar. E o carcereiro aceita Jesus, e a sua esposa aceita Jesus, e os seus filhos aceitam Jesus. Creio eu que diz toda a sua casa, se ele tinha empregado, se ele tinha escravo, se ele tinha servos, aceitaram a Jesus e se batizaram. E se eles permaneceram até o fim, foram salvos. Se eles foram fiéis até a morte, foram salvos, porque Jesus nos ensinou que sermos fiéis até a morte, seremos salvos. Tem igrejas que acreditam uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo, e não importa o que faz, aquela pessoa já está eleita, predestinada antes da fundação do céu para ser salva. Eu gostaria muito de acreditar nisso, mas não é o que eu entendo e que o Espírito Santo me revela na palavra de Deus. Não é assim. Se eu não vigio, se eu não oro, se eu não fico buscando viver em santidade, em obediência, é babá. Ezequiel quebra tudo isso. Se eu morro em pecado, não importa se eu fiz 1000 práticas boas, se eu morro em pecado, eu perco a salvação. Mas se também um ímpio que fez a maldade, se ele se arrepende genuinamente, ele recebe o perdão, e se morrer, vai ser salvo. Glória a Deus, igreja. Eu não quero te entristecer não, meu irmão. É porque é necessário a palavra é que salva. A pregação do Evangelho que salva. Romanos capítulo 1, versículo 16, deixa claro que o poder para a salvação, olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o quê? Que crê, primeiro do judeu e também do grego e também dos gentios. Coloca Romanos 10:10. Visto que com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz o que? Confissão para a salvação. A minha família, a minha casa tem que crer e tem que confessar. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado, confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há o quê? Quem pregue? Versículo 15.
E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Você viu? Como crerão se não tem quem pregue? Então, meu irmão, você vem na igreja, você crê em Cristo Jesus, você confessa Cristo Jesus, você está salvo, vivendo em obediência, fidelidade, santidade. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, santidade, eu já expliquei isso aqui. Não é 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas na igreja. Santidade é símbolo de separação. Você é separado para Deus. Você não é igual ao mundo. Santidade é viver conforme Deus quer. Não é ser santão, isso eu não faço, isso eu não... Não, meu irmão, santidade é fazer aquilo que agrada a Deus, viver como Deus deseja que eu e você viemos viver. Santidade não é perfeição. Fala comigo, santidade não é perfeição. Não é, Deus não vai cobrar perfeição nossa não, querido. Estamos lascados se Ele cobrasse isso. Estamos lá, mas nós esperamos perfeição dos outros, exigimos, cobramos, mas Deus espera de nós comprometimento, Deus espera de nós fidelidade, Deus espera de nós obediência, e isso, com todo esse conjunto, faz me tornar viver uma vida em santidade. Em santidade. Então ele está dizendo como que vão crer se não tem quem prega. Então, meu irmão, tem que abrir as escrituras. Toda oportunidade que você puder na sua casa, reunião de família, se prepare, não para jogar na cara os pecados, não para acusar a família. Oh, se vocês continuarem bebendo essas latinhas de cerveja, Heineken, Brahma, escovam tudo para o inferno. Não, haja com sabedoria. Haja com sabedoria. Fale, meus amados irmãos, minha família, eu amo vocês, e por amar a vocês, eu estou dizendo que Jesus está voltando, e se você não viver como a Bíblia exige, vocês não herdarão a salvação. Não é igreja. Quando eu encontro alguém que diz, não vou na igreja, eu sou católico, sou apóstolo, sou espírito, eu creio em Deus, eu digo, meu querido, você crê em Deus? Creio. Então você crê na Bíblia. Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Que a Bíblia é a vontade de Deus. Sim. Então leia, pratique e será salvo. E eu tenho a certeza que se Ele permitir o Espírito Santo falar através da Bíblia, ele vai estar dentro de uma igreja. Ele vai estar. Porque a igreja não salva, mas os salvos estão dentro da igreja. Jesus voltará e levará a igreja. Então, meu querido, pregue, oportunidade, fale do amor. Por isso que eu preciso meditar dia e noite. Não somente me apegar a alguns textos, mas a revelação. Ô meu filho, eu estava lendo isso. Ô minha esposa, ô meu marido, ô meu filho, ô minha nora, usar a oportunidade. Eu posso dizer aqui, eu conheci minha sobrinha, que dia? Antes de ontem, segunda-feira. Ela vai fazer 13 anos. A gente viveu um ano aqui. Eu nunca tive contato com ela, conheci ela e a mãe dela. E posso dizer que a mãe dela deseja que ela ande uma vida correta. A mãe dela exige que ela seja uma menina, vamos dizer, exemplar. Existe que a menina, isso é uma expressão, fosse uma santa. Só que a mãe só vive em baladas, só em revoadas, só fotos de biquíni, só shortinhos, só uma vida
regalada em bebidas, em farras. E eu disse: eu estou te vendo pela primeira vez. A menina com 12 anos já foi para Lucas do Rio Verde curtir uma festa. Falei, na primeira vez que eu vi ela, eu falei: olha, com todo respeito, estou te conhecendo hoje, mas não queira que ela faça algo que você não faça. A minha mãe ficou olhando assim. Também foi a primeira vez que minha mãe viu ela. Primeira vez, foi um encontro, segunda-feira, primeira vez, 12 anos sem ver a neta. Eu falei porque eu tenho que aproveitar a oportunidade. Vi uma brecha com sabedoria. Só falei: minha querida, você é a referência dela. Olha como ela se veste, como você se veste. Ela quer ir nos lugares que você vai. Ela reconheceu, é verdade. Porque minutos antes ela disse assim: nossa, eu quero tanto que minha filha venha para a igreja e comece a ficar aqui na igreja com os jovens. Eu falei: pois é, esse desejo tem que estar no seu coração primeiro. Então, como que acontece as coisas? A gente é referência. Então, para que a minha família seja salva, primeiro, palavra. Segundo, um bom testemunho. Eu tenho que ter um bom testemunho, eu tenho que ser um exemplo. A Bíblia nos ensina que a mulher, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, coloca lá, a mulher, e quando eu digo a mulher, eu pego esse versículo, eu não isolo somente para as mulheres não, isso é para uma vida cristã. Olha lá: semelhante vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, quer dizer, se alguém é incrédulo, se aquele marido é incrédulo, pelo que o procedimento de sua mulher seja ganho para bom testemunho, uma vida reta, conduta irrepreensível. Eu pego esse versículo e estendo à igreja, aos membros da igreja, quando foram separar os presbíteros, três coisas pediram: ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e boa reputação. Boa reputação. Eu tenho que entender, eu sou referência na minha família. Eu tenho que entender, eu sou luz, eu sou sal. Deus espera, a expectativa de Deus é que eu seja referência. Amém, igreja? Amém. Então, eu desejo que a minha família alcance a salvação. Palavra, eles vão ouvir, o Espírito Santo vai trabalhar, eles vão decidir. Eles vão decidir se arrepende dos seus pecados ou se endurece o seu coração. Mas a Bíblia nos ensina, meu irmão, não deixe de plantar. Toda oportunidade que você tiver, remindo o tempo, que as tuas palavras sejam sempre agradável como sal. Mas tem gente que já tentou uma vez, tentou duas vezes e depois está assim: isso aí não quer nada com Deus não. Mas quando ele estiver lá no fogo do inferno, ele vai se arrepender. Porque quantas vezes eu disse para ele servir a Deus, quantas vezes eu falei para ela servir a Deus. Deixa ele quando estiver em cima da cama do hospital para ele aprender. Aí ele vai ver. Entende? Infelizmente tem gente que não age com sabedoria. Meu irmãozinho, isso pode acontecer na vida de alguém que despreza a palavra? Pode. As coisas podem ter uma consequência? Podem, mas não depende de mim, de você ficar jogando na cara, ficar falando: não é por medo. Você fala, prega, ensina, e com o ensinamento em nome de Jesus, amém? E com o ensinamento eles vão se arrepender. Mas se for com a intenção de humilhar, tem gente que às vezes prega para o parente, para a família, meio que ironicamente, meio que tipo assim:
Isso aí não tem nada com nada. Quando estiver queimando no fogo, não, meu irmão, pregue com amor. Fale, quando eu falo pregar, eu falo falar. Oh, meu filho, volta para o caminho do Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, oração, palavra, bom testemunho e a oração. A intercessão, meu irmão. Você não pode parar de interceder. Ela vai salvar alguém? Não. Mas uma cobertura espiritual é muito bom. Uma cobertura espiritual, meu irmão, faz a mão de Deus se mover. A cobertura, as nossas orações, porque, olha lá, vamos comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 1. Olha aí, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos o quê? Por todos os homens. Versículo 2: pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Meu irmão, o Senhor espera que eu e você viemos interceder, orar por todos os homens. E Ele chama a atenção: aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o incrédulo. Então, a nossa mensagem, meu querido, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Você pode ser injustiçado, você pode receber o mal, tanto fazendo bem para as pessoas, fazer o mal, mas o mal que estão tentando fazer vai ser testemunho. Vai procurar um homem, ele é teólogo, psicólogo, não consigo nem falar a ficha técnica desse homem, Augusto Cury. Ele era ateu, e uma das coisas que chamou a atenção para ele estudar a Deus e a Jesus Cristo foi quando, na passagem de Judas, quando está traindo Jesus, pagando 30 moedas de prata, dá um beijo em Jesus e Jesus diz: ô meu amigo, Jesus tratou ele como amigo, e isso foi a chave para que ele fosse estudar Jesus. Isso foi a chave para você, mas como? Porque humanamente falando, psicologicamente falando, uma pessoa, o instinto da pessoa para alguém que está te traindo diante da sua face e ainda vem te dar um beijo, meu irmão, é de grudar no pescoço, é de falar: seu falso, seu vagabundo desgraçado daqui, eu cuidei de... Se não é assim, gente, quando alguém é ingrato, a primeira coisa que a pessoa tiver de falar assim: eu te ajudei, eu te pus dentro de casa, eu te alimentei, eu te sustentei, eu te dei roupa, eu te ajudei, no dia mais difícil você não era nada, e você hoje me trai. Mas não, Jesus chama Judas de amigo, e essa reação de Jesus fez com que um ateu se convertesse. Olha aí, ó, 2 anos. Tudo isso, né? Tem um livro dele muito bom. Eu emprestei, eu vou parar de emprestar, ninguém me devolve mais. Eu tinha um dele, que ele fala mais ou menos a história de Lucas, na ótica de Lucas, muito bom. Vou ter que comprar outro, foi um dos meus primeiros livros que eu li. O primeiro foi Ruth, do missionário Soares. Eu acho que esse foi o 3º ou foi o 4º livro que eu li. Mas para você ver, uma ação, uma atitude de Jesus há 2000 anos intrigou ele. Mas como? Pessoa ali beijando a sua... Pois é assim, meu irmão,
Vai ser assim, as pessoas vão te chamar de bobo, vão te chamar de besta. Não, mas todo mundo te faz o mal e você continua com esse sorriso, fazendo bem, ajudando. É porque o que as pessoas fazem não muda quem eu sou. Eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Então não importa o que elas fazem, eu não vou mudar, porque eu sou o que Deus espera que eu seja. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Meu irmão, nós já vamos